TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 na Multiplay, canal 61.4 na TV Digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, os principais empresários e os principais profissionais, todos eles vencedores da nossa promoção. Que para essa cadeira aqui só sentam vencedores, porque para cá só vem quem ganha as nossas promoções. E hoje eu tenho a grande satisfação de receber aqui, no nosso programa de número 302, o doutor Luiz Porto. O doutor Luiz Porto é assessor de programação do CRIO, que foi o hospital que ganhou esse ano. Ganhou na área de quimioterapia, na área de tratamento contra o câncer. E ele é também o presidente do Conselho Estadual do Câncer de Mama. Inicialmente, doutor Luiz, eu queria que o senhor fizesse um resumo do seu currículo profissional e pessoal. Bem, primeiro eu cumprimento os telespectadores, é um prazer participar dessa entrevista. Descrevendo a minha trajetória, eu sou formado na Universidade Federal do Ceará, fiz pós-graduação no Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro e residência e mestrado na Universidade Federal também do Rio de Janeiro. Pode ir. Pode falar. Já lá se vão mais de 35 anos que nós exercemos a especialidade de cirurgião oncológico, professor da Universidade Federal do Ceará, coordenador do Grupo de Educação e Estudos Oncológicos, que é uma ONG sem fim lucrativo, que faz pesquisas na área de oncologia, principalmente no câncer de mama. Há cerca de 10 anos, nós fomos convidados pelo Centro Regional Integrado de Oncologia, o CRIO, para dividirmos responsabilidades nesse atendimento, tratamento, prevenção e diagnóstico do câncer de mama. Então, tem sido muito profícua a nossa interface, eu dou assessoria científica e eles dão inclusive profissionais de seus quadros para participarem de nossas atividades, cursos, mesas redondas, sessão de discussão de casos que funcionam regularmente no GEON. E nós, por outra parte, damos uma assessoria científica, orientando sobre projetos daquela instituição, sobre melhora no atendimento das várias especialidades que lá são atendidas, e isso tem feito melhorar o padrão da oncologia em Fortaleza e no estado do Ceará. Em Fortaleza tem outros hospitais que cuidam do câncer? Tem. Nós coordenamos o Comitê Estadual de Controle de Câncer, tem o Instituto do Câncer, tem hospitais que atendem determinados tumores, por exemplo, o Hospital Alberto Seib, ele atende o câncer infantil. O Hospital Universitário tem um serviço especializado na área de hematologia. O Hospital Geral de Fortaleza e a Santa Casa de Misericórdia, que é pioneira no tratamento do câncer do Ceará, também tem unidade de tratamento, principalmente tratamento cirúrgico do câncer. Certo. E aquela clínica, aquele hospital do doutor Sálvio Pinto, ele também tem? Fora essas entidades que eu falei, a maioria públicas ou então beneficentes, tem entidades particulares que trabalham também no trabalho, o serviço do Sálvio e de um grupo de especialistas, bem como outras clínicas particulares, têm serviços dirigidos para a população. Radioterapia e quimioterapia também têm serviços distribuídos. Os principais centros de radioterapia e quimioterapia são o CRIO e o Instituto do Câncer. E de quimioterapia tem a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital Universitário,
o Hospital Cura Dares, o próprio Hospital de Messejana também já tem uma unidade que trata o câncer de pulmão. Certo. Doutor, me diga uma coisa, é impressão minha ou estão cada vez mais aparecendo casos de câncer? Está aumentando os problemas de câncer? Não é impressão, Carlos Alberto. O câncer é uma doença do envelhecimento. Tem fatores de risco afora do envelhecimento, mudança de comportamento, tipos de alimentação, exposição prolongada ao sol e outras radiações. Elas são fatores que predispõem ao câncer. Mas entre 1960 e o ano 2000, houve até nos últimos 15 anos também, um aumento muito grande da longevidade da vida no Brasil, nos países em desenvolvimento. Em 1950... Depois que é certificado que a pessoa está com câncer, está aumentando o prazo, né? Eu ia lhe explicar. Em 1950, a expectativa de vida de um cearense estava por volta de 55, 50 anos. Certo. Quando virou o século, passou para 72 anos. E atualmente a expectativa de vida está por volta de 75 anos. Certo. Quando a população envelheceu a um número cada vez maiores de indivíduos com mais de 60 anos, essa população é mais exposta ao aparecimento de neoplasias. O homem desenvolve o câncer de próstata, a mulher o câncer de mama, a população como um todo o câncer de pele. Nós temos um grande contingente de pessoas de pele clara e que o Ceará é a terra da luz, tem muito sol, então nós temos uma incidência alta de câncer de pele, além de outros tumores que são relacionados com migrações populacionais. Nós temos observado um aumento de câncer de fígado no nosso estado, de câncer de esôfago também associado ao tabagismo e etilismo, e o câncer de pulmão, que felizmente deve começar a diminuir sua incidência por conta do controle progressivo do tabagismo no nosso país. Certo, eu estou observando, né, doutor, que realmente o número de fumantes diminuiu muito, né? A gente hoje chega, às vezes, numa roda de pessoas, tem um ou dois fumantes, às vezes não tem nenhum. Quer dizer, o pessoal está se conscientizando, né, de que realmente o cigarro é um dos fatores que contribuem para a pessoa ter câncer. Sempre se critica o governo, o serviço médico é precário, a fila nas emergências, e não se vê alguns aspectos que são ganhos de atividade governamental. Por volta de 1950, o Brasil resolveu encarar a luta contra o tabagismo. Teve um médico gaúcho, agora o nome dele não está me vendo na memória, e ele incitou uma campanha, conseguiu atrair o próprio Pelé e levou os residentes. Nessa época nós fazíamos residência no Instituto Nacional do Câncer, levou o Dr. Mário Rigato. O Dr. Mário Rigato era esse gaúcho que começou a luta contra o câncer associado ao tabagismo no Brasil. E aí começaram a surgir leis restritivas do tabagismo e o governo federal, através do Ministério da Saúde, fez programas de controle desse tabagismo em todo o Brasil. No Ceará, o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos é encarregado de fazer essas campanhas que começaram na escola pública, e a gente vê com muita alegria hoje o número cada vez menor de fumantes. Hoje, o que nós queríamos ficou caracterizado. O fumante é um cidadão de segunda classe. Interessante isso, né? E outra coisa, também aquele modismo de mulher fumar, né? Esse modismo pegou uma época que estava demais, né? Mas parece que agora quando diminuiu, surgiu o feminismo, a mulher passou a copiar e a querer ter os mesmos direitos e o mesmo comportamento dos homens, o comportamento social, e ela passou a assumir o tabagismo como forma de expressão de força. Isso. Felizmente, isso também vem diminuindo. Embora a gente tenha um grande contingente de mulheres fumantes, cada vez elas diminuem a prática do tabagismo. É porque elas achavam que era um charme, né, a mulher fumando, né? Então realmente teve uma época que estava demais. Mas mesmo assim eu estou notando que está reduzindo muito. Cada vez mais se fuma menos nesse país e no Ceará. Na sua opinião, hoje tem mais homens fumantes ou mulheres? Ainda tem mais homens fumantes. Ainda tem mais. Tem, né? mais homens fumantes. E de vez em quando recrudesce aquele interesse pelo tabagismo, a rebeldia do jovem
de expressar a sua masculinidade. O cigarro é uma maneira dele dizer não à ordem, ao domínio paterno, que é um típico da juventude, É. gente. Isso aí ainda tem. E quando ele não tem o esclarecimento necessário, hoje o tabagismo é mais comum nas populações de baixa renda, que são pessoas que têm menos acesso à educação contra o tabagismo. Certo. Quer dizer que aquele modismo da alta sociedade realmente parece que caiu muito. Felizmente, caiu muito. Né? Perfeito. Doutor, me diga uma coisa, como está a incidência do câncer de mama no Ceará? Também, como nós falamos a respeito do envelhecimento e do aparecimento do câncer de mama, dos cânceres em geral, o câncer de mama particularmente, ele passou a ser um verdadeiro problema de saúde pública. E nós temos algumas coisas que a gente não conseguiu resolver, embora haja uma tentativa do Ministério da Saúde de controlar esse câncer. Em 2008 foi criado o CIS-Mama, que era um programa do Ministério da Saúde, onde seria oferecida mamografia a mulheres entre 50 e 70 anos, que é o grupo de maior risco, e essas mulheres, quer sentissem alguma coisa ou não, tinham direito a uma mamografia pelo SUS de 2 em 2 anos. Então, naquele período, foi quando, na então administração do governador Cid Gomes, nós fomos convidados para implantar um programa de controle de câncer de mama no Estado. Foi quando assumimos o comitê. E a gente levantou o número de mamógrafos que existiu no Ceará. E havia uma deficiência significativa de mamógrafos. Além do mais, esses mamógrafos estavam localizados em situações que tornavam difícil as mulheres terem acesso àqueles mamógrafos. Então, o então secretário João Ananias, numa atitude muito inteligente, que vai dar cada vez mais ganhos no controle das doenças no Ceará, projetou e criou 22 policlínicas para as micro-regiões do estado do Ceará. E uma coisa muito boa, essas policlínicas, elas ficam um pouco fora do controle político, porque elas pertencem aos municípios que ficam em torno da sede. Certo. A policlínica, por exemplo, do Maciço de Baturité, que é o exemplo mais palpável e de melhores resultados que nós temos. Então, aquelas cidades do Maciço, cerca de 10 cidades que ficam no entorno de Baturité, passaram a ter acesso a uma policlínica que tinha um mamógrafo de última geração, que tinha um mastologista, e aí a gente treinou as equipes de saúde da família e aconteceu um fato também marcante. Talvez todo mundo venha se familiarizando com o Outubro Rosa. Isso. O Outubro Rosa é um movimento que surgiu na década de 90 nos Estados Unidos e que felizmente começou a chegar maciçamente no nosso país também. É no mundo todo? Hoje é um programa do mundo todo. Começou em 1990. O National Cancer Institute, que é quem faz o controle do câncer de mama lá, fez uma avaliação e observou que um dos problemas que eles tinham lá era a mulher ir fazer a mamografia. Então tinha mamógrafo e não tinha, mulher não fazia. Então, associações de mulheres, governo, universidades, criaram um movimento com a primeira marcha acontecida em Dallas, em 1990. Certo. A marcha rosa, a marcha cor-de-rosa, mulheres vestidas de rosa, e fizeram uma campanha que terminou por se estendendo a todo o país. A Estátua da Liberdade foi colorida de rosa naquele ano também, e então o movimento espalhou-se. Bem, mas lá esse movimento conseguiu fazer com que as mulheres tivessem uma cobertura tão grande que se planejou, se viu que a mortalidade diminuiria, resolveu-se traçar um objetivo: diminuir a mortalidade do câncer de mama em 50%. E eles venham em cima da risca, a partir de uma cobertura mamográfica maciça, diminuindo a mortalidade pelo câncer de mama lá. E para nós, aí vem a interrogação: como é que estava a situação do nosso Estado? Quando o Estado fez as policlínicas no interior, colocou mamógrafos, a gente observou uma coisa muito triste. Infelizmente, as policlínicas não atendiam a população de suas regiões, porque estava lá o mamógrafo e as mulheres não iam realizar a mamografia. Então, nós resolvemos fazer uma pesquisa
no Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Ceará, no serviço de mama, resolvemos avaliar o bairro de Rodolfo Teófilo. Se nós oferecêssemos mamógrafo, consulta, será que nós conseguiríamos cobrir aquela população que precisava fazer uma mamografia? Então nós fizemos um programa de visitação sanitária nos lares daquele bairro. Isso foi feito em 2010. E aí essas mulheres foram convidadas para fazer mamografia, onde tinha um mastologista, tinha a capacidade de dar o diagnóstico e de oferecer tratamento a elas. E para a tristeza nossa, apenas metade das mulheres compareceram. Então, nós queríamos saber por que elas não tinham ido. Revisitamos aquelas mulheres. Então surgiu um fato que tem que ser resolvido, e os meios de comunicação têm um papel importante. A maioria das mulheres do Ceará não quer saber se tem câncer. É mesmo. Existe uma máxima nossa que diz: quem procura, acha. Então, se elas forem procurar, se não estão sentindo nada nas mamas e forem fazer uma mamografia, elas podem encontrar alguma coisa. Então, elas acham que se forem procurar, vão encontrar. Ah, certo. Então, uma parte não faz mamografia com medo de encontrar um câncer. Uma outra parte não faz porque tinha medo da dor da mamografia. A mamografia é um método que leva a alguma dor, mas até isso está praticamente resolvido. Nós fizemos uma pesquisa com o professor de Educação Física e demonstramos que se a mulher fizer uma sessão mínima de 10 minutos de exercícios físicos, dirigido para a musculatura peitoral, para os músculos cervicais e os trapézios, a dor da mamografia fica muito reduzida. Certo. Então, nós voltamos essas mulheres e aí a gente viu que para levá-las a fazer esse exame, ainda há que fazer um processo educativo, convencê-las da importância de dar o diagnóstico na fase inicial, onde há cura de praticamente 100% dos casos. Me diga uma coisa, doutor, o caso do câncer mais comum na mulher é justamente o de mama? É o de mama. É? A primeira causa de morte por câncer na mulher é o câncer de mama. A segunda é o câncer de colo de útero, que também hoje houve um avanço excepcional, que foi a vacina. As meninas estão sendo vacinadas. A gente espera que em 40, 50 anos, o câncer de colo de útero também seja uma raridade entre nós, por conta da proteção que a vacina dá contra essa doença. Certo. E no caso dos homens, qual é o câncer mais comum? mais comum? É o câncer de próstata. Para o câncer de próstata ainda não há nenhum rastreamento adequado. Agora, felizmente, é um câncer muito menos agressivo do que o câncer de mama. Praticamente ele afetaria mais de 80% dos homens que vivessem mais de 80 anos. Então, e muitos desses homens não morrem da doença. Então, o câncer de próstata ele é letal em algumas situações onde ele tem um comportamento mais agressivo. E na maioria dos casos ele é pouco agressivo e a mortalidade pelo câncer de próstata não é tão grande quanto é a mortalidade pelo câncer de mama. E interessante, doutor, que eu tenho observado, eu tenho inclusive alguns amigos que tiveram câncer de próstata e ficaram bons. Tem casos aí de 10 anos, de 15 anos. 20 anos. E existe uma coisa interessante, Carlos Alberto, que se homens que morreram, esse foi um trabalho feito no Canadá, homens com mais de 80 anos, que morreram de outras causas, que foram para a necrópsia, uma boa parte dele tinha câncer de próstata. E o câncer de próstata nunca se manifestou. Então ele morreu de outras causas e o câncer de próstata que ele tinha nunca se manifestou. É interessante isso, porque antigamente quem tinha câncer de próstata raramente conseguia sair. Agora, hoje tem vários casos, né? Agora, há um grupo especial de portadores de câncer de próstata que merece cuidado. Aqueles indivíduos que têm câncer de próstata com menos de 60 anos, aqueles indivíduos que têm câncer de próstata onde há uma história familiar de irmãos, pais, e aí o câncer é mais agressivo, esses sim necessitam de tratamento, e o tratamento hoje também dá resultados muito bons. Inclusive, antigamente, o homem que tinha câncer de próstata sempre afetava o problema da ereção, né? E hoje parece que até isso está superado, né? A cirurgia radical do câncer de próstata, ela leva à diminuição da ereção. Mas há hoje técnicas especializadas,
principalmente Liga, Patriciano. cirurgias que usam Só pra esse homem vem. que usam a técnicas especializadas que preservam os nervos da ereção. E o homem mantém a sua atividade sexual num bom percentual de casos após a cirurgia. Além de medicamentos que podem ajudar na ereção, e deixou de ser um problema tão grave que era a perda da ereção para os portadores da doença. Que bom isso aí, né? Porque realmente os homens se preocupavam muito com isso, né? É uma das limitações da pesquisa do PSA, que é um método importante. Se a pessoa tem sintoma urinário, deve fazer o PSA para saber como é que está. Se o PSA se eleva, ele deve procurar serviços especializados. Certo. Doutor, como está o controle do câncer de mama no estado? Bem, então, como eu lhe dizia, nós hoje temos mamógrafos em quantidade suficiente. Infelizmente, a maioria desses mamógrafos ela está subutilizada. Para você ter uma ideia, nós coordenamos um serviço de rastreamento do câncer de mama no GEON, que é uma extensão do Departamento de Cirurgia, e nós temos a capacidade de fazer 30 mamografias por turno do aparelho. E geralmente não conseguimos fazer mais da metade disso aí, porque as mulheres não vêm. Mulheres agendadas, encaminhadas pelo Serviço Público Municipal, e a metade dela não vai fazer a mamografia. Quer dizer que isso é constatado mesmo? Constatado. Elas não vão com medo de... Não, aí a gente imagina, medo, há outras causas também. As mulheres pobres, às vezes a gente pensa, uma passagem de ônibus é uma coisa cara para a população mais carente. A distribuição dos mamógrafos, às vezes, obriga a mulher a se deslocar com dois, três ônibus. Então, isso ainda é uma limitação para a realização da mamografia. Eu até concito algum vereador que faça um projeto de lei oferecendo transporte gratuito para as mulheres que vão fazer o rastreamento do câncer de mama. Eu acho que isso aí melhoraria a possibilidade do acesso a esses aparelhos. A maioria dos aparelhos está subutilizado. Que coisa, né, rapaz? Quer dizer, faltam pacientes para aqueles fazer o rastreamento. E, na realidade, foi a opção delas, né? De não querer nem saber, né? Não querem tomar conhecimento, às vezes. Bem, né? nós estamos agora, não terminou ainda a pesquisa, por que as mulheres não vão fazer mamografia? Ainda há aquilo que eu falei no Rodolfo Teófilo. Uma parte tem medo da dor do exame, uma parte não quer saber se tem a doença, uma parte não esquece. Infelizmente, o tempo hábil de marcação, de liberação na rede municipal é lento. Mas eu nem sabia que a minha mamografia era hoje. E aí ela perde o dia daquele exame. Então, o que nós estamos tentando resolver esse problema com... Tem um Comitê Municipal de Controle de Câncer de Mama, que é o Dr. Paulo Vaz. O que nós estamos tentando fazer junto à Secretaria de Saúde do município? Que quando os postos de saúde marcarem esses exames, que além do nome da paciente, vá o número do seu telefone, para que na véspera do exame elas sejam lembradas sobre o exame no dia seguinte. Nós achamos que com isso vai melhorar além de telefonar, mostrar para elas a importância de fazer tal exame. Doutor Luiz, qual o papel dos CACONs e dos UNACONs? Bem, o sistema de saúde do SUS ele é hierarquizado. Então, nós temos a atenção básica, que no Brasil ela quase todo, ela é mais realizada pelo chamado PSF, pelo Programa de Saúde da Família, com médicos, aí tem os cubanos, brasileiros, com agentes de saúde, enfermeiras, fisioterapeutas, toda uma rede de pessoas que atinge a população, inclusive indo até as residências dos pacientes. Esse programa ele tem uma importância excepcional e é um dos responsáveis pela diminuição da mortalidade infantil no Brasil, que é outra coisa que vem diminuindo muito, é a mortalidade das crianças no primeiro ano de vida. Certo. Então isso diminuiu muito. Aí o controle, esse programa é responsável pelo controle das doenças crônicas, a hipertensão arterial, diabetes e os cânceres. Então, essa é a atenção básica. A atenção secundária, por exemplo, a atenção secundária no câncer de mama seriam nas policlínicas, que são
hoje que o que nós chamamos de SDM, Serviço de Diagnóstico Ambulatorial em Mastologia, e elas são responsáveis para fazer a mamografia das mulheres e lá fazer o diagnóstico. E tem o atendimento terciário. O atendimento terciário é feito por CACONs e UNACONs. CACONs são centros de alta complexidade e UNACONs são unidades de alta complexidade. Qual é a diferença de uma para outra? Nos CACONs, aquelas entidades são obrigadas a atender todos os cânceres, na criança, no adulto, na mulher, no homem, de todas as especialidades. E os UNACONs, eles podem atender a uma parte das neoplasias. Certo. Por exemplo, o Hospital de Messejana está pleiteando ser um UNACON para tratar apenas o câncer de pulmão, que é o câncer que é mais comumente diagnosticado naquele hospital. Perfeito. Qual o papel do PSF no controle do câncer de mama? Aí nós achamos que o PSF, bem administrado, com agentes de saúde bem treinados, é a grande saída para o controle do câncer de mama. Como eu lhe falei, as mulheres marcam mamografia e não vão fazer. Como os agentes de saúde, que são do PSF, têm acesso à residência das mulheres, é o local onde ele pode convencer essas mulheres pela necessidade da mamografia, pela importância do diagnóstico precoce e para aumentar a curabilidade dos cânceres de mama. Então o PSF tem um papel excepcionalmente importante para o controle do câncer de mama. Nós desenvolvemos no GEON, que é o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos, um curso básico para todos os agentes de saúde. Esse curso está gravado, ele vai ser distribuído em todas as cidades do Ceará, para que aquela atenção básica que constitui o PSF possa ter acesso àquela gravação nos vários centros de treinamento dos postos de saúde e o agente de saúde possa levar a informação adequada para a mulher e melhorar o controle do câncer de mama. Bem, doutor Luiz, fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Eu quero que o senhor leve um grande abraço para o doutor Álvaro Andrade, né, que é o presidente lá do CRIO. E queria colocar nossas câmeras à sua disposição para o senhor acrescentar aí alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado. Bem, o que eu queria acrescentar é que a parte de atendimento terciário do Ceará, ela está muito bem contemplada. Além do Instituto do Câncer, o Centro Regional Integrado de Oncologia tem uma unidade de alta complexidade, com excelentes especialistas, com um atendimento humanizado muito importante e que dá uma sensação de segurança aos pacientes que o procuram. E eu tenho, além de ter equipamentos de última geração, agora mesmo está sendo implantado um acelerador linear de última geração que vai permitir o tratamento do câncer de próstata igual ao que se faz nos centros mais sofisticados do Brasil. Então, eu acho que temos problemas graves ainda na oncologia no Ceará. Por exemplo, o câncer de mama, a cobertura mamográfica ainda é menos da metade das mulheres que deveriam fazer a mamografia, mas eu já expliquei anteriormente quais são as causas. São sociológicas, são econômicas, são de estruturação dos serviços de saúde que precisam melhorar muito mais para que a gente, no futuro próximo, possa ter o resultado que os países desenvolvidos têm com o câncer, onde cada vez ele é mais curado. Certo. Bem, doutor Luiz, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui no nosso programa, representando o CRIO, esse que é o melhor hospital do Ceará no tratamento de câncer. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e nós voltaremos daqui a um minuto. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram.